Boa tarde a todas e todos. Feitos os agradecimentos, as introduções, a gente passa direto para as exposições. E eu tenho o prazer aqui de passar a palavra para o Juan Pablo Boholowski, perito da ONU. Por favor. Buenas tardes a todos y todas. Disculpas anticipadas porque voy a hacer esta presentación en español. Espero que no sea una dificultad para ninguno de nosotros. En primer lugar, quisiera agradecer a la FES, a la Friedrich Ebert, por el continuo apoyo en esta y en otras tantas iniciativas, y sobre todo por haber facilitado la traducción de los principios rectores, sobre los cuales voy a hablar ahora, al portugués, porque el portugués no es una de las lenguas oficiales de Naciones Unidas, con lo cual no había sido traducido al portugués, pero entendíamos que era muy importante hacerlo. También al Instituto de Economía y Oxfam y otros organizadores de este evento. Mi trabajo básicamente es ayudar al Consejo de Derechos Humanos a pensar, identificar y hacer cambios en problemas vinculados a finanzas y derechos humanos, con lo cual el mandato cubre una amplia gama de problemáticas. Y siendo que en la mayoría de los estados en el mundo se encuentran embarcados implementando medidas de austeridad, es decir, forma parte hoy el ajuste, la consolidación fiscal, parte del paisaje normal, regular de los estados. En este sentido, Brasil no es una excepción. Hace 2 años el Consejo me solicitó que desarrollara principios rectores en materia de evaluación de impacto de derechos humanos de las reformas económicas. Y es lo que hice durante los 2 últimos años, un proceso participativo, transparente, pluralista. Participaron estados, instituciones nacionales de derechos humanos, ONGs, el Fondo Monetario, expertos y expertas de diferentes regiones. Al mismo tiempo, de manera de ir formando masa crítica, presenté 3 informes a la Asamblea General y al Consejo de Derechos Humanos sobre aspectos específicos de esta problemática. Uno sobre la erosión de los derechos laborales colectivos e individuales y su incidencia sobre el crecimiento económico y los derechos humanos. Otro, de qué manera la austeridad afecta de manera agravada a los derechos de las mujeres, y otro, un mapeo general acerca de las prácticas que hoy existen en materia de evaluación de impacto de derechos humanos. La idea que subyace a estos principios es que la austeridad es algo peligroso y que de hecho mata. Los datos empíricos, por un lado, indican que no tracciona el crecimiento económico, sino por el contrario lo inhiben. Y por el otro lado, está probado, documentado, que tiene un efecto negativo, profundamente negativo, sobre una amplia gama de derechos humanos. Los indicadores en materia de mortalidad infantil, los indicadores en materia de suicidio, de abuso de drogas, todos se agravan en contextos de austeridad y ajuste. Recuerdo hace unos años cuando fui en misión a Grecia, y en Atenas supe de casos de personas que se contagiaban intencionalmente de SIDA, HIV, a fin de tener un ingreso por parte del Estado, un subsidio a la salud, de manera tal de tener un ingreso regular y poder darle de comer a la familia. Quisiera hoy intentar transmitir los principales estándares que han sido plasmados en estos principios rectores, que fueron presentados en febrero de este año y aprobados por el Consejo unos días después.
y también discutir con ustedes las implicaciones económicas, sociales y jurídicas. Los principios rectores tienen por objeto determinar y sistematizar las obligaciones existentes en materia de derechos humanos y al mismo tiempo ofrecer comentarios sobre sus implicaciones operativas. Una evaluación de impacto de derechos humanos es un proceso que permite identificar y evaluar el potencial o actual impacto que una o varias reformas económicas pueden tener sobre los derechos humanos en una población dada. Incluyen políticas como la austeridad fiscal, reforma de ajuste estructural, privatizaciones, desregulación del mercado financiero, desregulación del mercado laboral, relajación de las normas de protección del medio ambiente, reformas tributarias y previsionales, sean estas en tiempos de crisis o en tiempos más tranquilos. Los Estados tienen la responsabilidad de examinar cuidadosamente las diferentes opciones de políticas en todo momento y de determinar las medidas más apropiadas a la luz de sus circunstancias y de sus obligaciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos. En tiempos de crisis económica y financiera, los esfuerzos de los Estados suelen estar dirigidos a tratar de estabilizar la economía. Ello conlleva el riesgo de ignorar sus obligaciones en materia de derechos humanos respecto a los que más sufren las crisis económicas. Los esfuerzos gubernamentales de estabilización también pueden exacerbar las violaciones de los derechos humanos. Este enfoque es de hecho contraproducente porque es precisamente durante esos periodos de crisis cuando la población, en particular los grupos más marginados, tienen la mayor necesidad de que los Estados cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Estas obligaciones incumben a todos los poderes del Estado, es decir, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, y a todos los niveles de gobierno, nacional, subnacional y local dentro de sus esferas de competencia. Las instituciones financieras internacionales, los prestamistas bilaterales y los donantes públicos deberían velar porque las condiciones de sus transacciones y sus propuestas de política de reforma y las condicionalidades para el apoyo financiero no socaven la capacidad del Estado prestatario o receptor de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Esta misma obligación les cabe a los acreedores privados. Los compromisos de los Estados en políticas de disciplina fiscal, sea que estén establecidos en las constituciones nacionales o en acuerdos regionales o internacionales, no deben dar lugar al sacrificio de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Aunque todos los niveles de gobierno tienen obligaciones en materia de derechos humanos, el gobierno central no puede en ningún caso eludir sus responsabilidades por los efectos de sus políticas, delegando poderes o funciones relacionados con las reformas económicas sobre los gobiernos locales. Si bien la preocupación por los efectos de las medidas de política económica en los derechos humanos suele centrarse en los derechos económicos, sociales y culturales, es fundamental que los Estados velen también porque las políticas económicas no tengan un efecto negativo en los derechos civiles y políticos. Por ejemplo, los recortes presupuestarios en los servicios públicos, como la aplicación de la ley, la asistencia jurídica, la educación, los servicios de salud o de protección social, pueden dar lugar a que no se garanticen los derechos civiles a un juicio imparcial, a la vida familiar, a la no discriminación, a la protección contra la tortura o incluso el derecho a la vida. El derecho a la participación política también puede resultar socavado cuando se adoptan políticas de reforma económica sin una participación significativa de la población afectada. En la práctica, el carácter multidimensional de las políticas de reforma económica puede poner en peligro muchos derechos humanos. En la mayoría de los casos, la combinación y la acumulación de decisiones económicas individuales, como la combinación de la consolidación fiscal, reformas al mercado laboral, la fiscalidad y el gasto público, son los que causan el mayor daño si los efectos de las decisiones recaen en los mismos grupos de población, simultáneamente o a lo largo del tiempo. Una evaluación del efecto en los derechos humanos puede ayudar a determinar la manera en la que las personas afrontan desigualdades acumulativas o interseccionales y pueden resultar afectadas y la manera de protegerlas de este efecto discriminatorio. Las reformas económicas que fomentan, entre otras cosas, la flexibilización del mercado laboral, la reducción de la cobertura de las prestaciones y los servicios de protección social, los recortes de puestos de trabajo en el sector público y la privatización de los servicios
tienden a tener un efecto negativo agravado en el disfrute de los derechos humanos de las mujeres. La reforma económica debería tener como objetivo prevenir la discriminación de género y transformar las desigualdades existentes, en lugar de crear o exacerbar tales situaciones. Los Estados no solo deben utilizar los recursos existentes para cumplir con estas obligaciones, sino también generar recursos potenciales de manera sostenible cuando los existentes no sean suficientes para lograr la realización de los derechos. Ello requiere, por ejemplo, solicitar asistencia y cooperación internacional, movilizar recursos nacionales de manera compatible con la sostenibilidad ambiental y con los derechos de las personas afectadas por la industria extractiva y regular el sector financiero. La obligación de los Estados de movilizar recursos comprende luchar contra la evasión y la elusión fiscal, asegurar un sistema tributario progresivo, incluso mediante la ampliación de la base impositiva con respecto a las empresas multinacionales y las personas más ricas, evitar la competencia internacional en materia tributaria, mejorar la eficacia de la recaudación de impuestos y reorganizar las prioridades de los gastos para asegurar, entre otras cosas, una financiación adecuada de los servicios públicos. Toda propuesta de reforma económica que pueda dar lugar a una regresión inadmisible en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales se considera una violación prima facie de esos derechos. Las medidas que darían lugar a retrocesos en la realización de estos derechos son solo permisibles si los Estados pueden demostrar que estas medidas regresivas son temporales, legítimas, razonables, necesarias, proporcionales, no discriminatorias, protegen el contenido mínimo de los derechos sociales, económicos y culturales en todo momento, se basan en la transparencia y la participación genuina de los grupos afectados y están sujetas a procedimientos significativos de examen y rendición de cuentas, incluidas las evaluaciones de los efectos en los derechos humanos. Los Estados deberían velar porque los departamentos, organismos y otras instituciones públicas que participen en las políticas de reforma económica y las elaboren tengan en cuenta las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos en el desempeño de sus mandatos respectivos y porque se garantice la coherencia de las políticas en las reformas económicas a corto, mediano y largo plazo. Este requisito de coherencia incluye las políticas social, fiscal, monetaria, de deuda, financiera y ambiental. Los análisis independientes de la sostenibilidad de la deuda deberían incorporar evaluaciones de los efectos en los derechos humanos. Las conclusiones de estas evaluaciones se deberían utilizar para fundamentar las estrategias de deuda, los programas de alivio de la deuda y las negociaciones de reestructuración, y pueden dar lugar, de hecho, a reestructuraciones cuando se detecten efectos adversos, reales o potenciales. Las auditorías de deuda pueden aportar información valiosa para llevar a cabo estas evaluaciones comprensivas. Las evaluaciones de los efectos en los derechos humanos deberían formar parte de los procesos de adopción de decisiones con respecto a las políticas de reforma económica y se deberían llevar a cabo a intervalos periódicos. Se deberían llevar a cabo ex ante para determinar los efectos previsibles de los cambios de política propuestos y ex post, es decir, con carácter retrospectivo para evaluar y combatir los efectos reales del cambio de políticas y su aplicación. Al formular medidas que requieren evaluaciones de los efectos en los derechos humanos, los Estados y las instituciones financieras deben permitir y buscar el diálogo nacional más amplio posible, con la participación efectiva, oportuna y significativa de todas las personas y grupos, incluidos los grupos marginados y quienes están particularmente expuestos al riesgo de vulnerabilidad a causa de esas mismas políticas. A fin de garantizar el derecho a difundir, buscar y recibir información libremente y de manera transparente, una evaluación de los efectos de las reformas económicas en los derechos humanos requiere una diversidad de datos tanto cuantitativos como cualitativos. Los Estados se deberían esforzar por asegurar que esa información esté disponible, sea accesible y se ofrezca de manera oportuna y transparente y que su análisis ayude a comprender las consecuencias y los efectos de las políticas de reforma económica. Los Estados deben velar porque el acceso a la justicia y el derecho a un recurso efectivo estén garantizados mediante mecanismos judiciales, cuasi judiciales, administrativos y políticos, con respecto a las acciones y omisiones en la preparación y aplicación de políticas de reforma económica que puedan menoscabar los derechos humanos.
Las evaluaciones de los efectos de las políticas de reforma económica deberían ser independientes, sólidas, creíbles y con perspectiva de género. A este respecto, cada país debería decidir cuáles son las instituciones más adecuadas para encargarse de llevar a cabo este ejercicio sobre la base de los criterios que acabo de mencionar. Finalmente, quisiera mencionar o reflexionar acerca de la naturaleza jurídica de estos principios rectores, que no han sido solamente tomados por el Consejo, sino que también estos principios no vienen a crear nuevas obligaciones o derechos en el ámbito del derecho internacional, sino que han sistematizado y cristalizado estándares existentes y cuyas fuentes legales pueden ser identificadas en la costumbre internacional, convenciones de derechos humanos, jurisprudencia de cortes nacionales e internacionales. Bueno, espero haber aportado material para enriquecer la discusión en este seminario acerca de cómo la economía y los derechos humanos interactúan entre sí. Estas discusiones pueden ser abstractas en algún punto, pero tienen una dimensión empírica que en algunos casos, en algunos países, es dramática. Cuando se plantea de manera genérica o abstracta que la austeridad requerida es un sacrificio de corto plazo, pero que nos llevará al paraíso en el largo plazo, creo que es un fundamento o una idea no solamente falaz, sino que encierra grandes peligros, no solamente para las perspectivas de crecimiento económico del país, sino sobre todo, y más importante, para los derechos humanos de la población. Gracias. Muito obrigado, Juan Pablo. Como coordenador da mesa, eu vou esclarecer aqui que eu vou me conceder a palavra a mim mesmo, e depois a Graziele e o Rodrigo encerram a mesa. Eu vou começar de onde o Juan Pablo terminou, destacando que o estudo que o Juan Pablo oferece e divulga é extremamente inovador e importante para nós, e na verdade é um ponto de partida para várias das pesquisas que nós podemos fazer e nós devemos fazer. Essa relação entre economia e direitos humanos não é algo fácil de aproximar, de relacionar, porque ela vem de uma linguagem especialmente jurídica. Essa discussão ela é ampla nas organizações internacionais, ela é ampla em alguns meios jurídicos, mas ela é totalmente ausente no campo econômico. Então, entender por que isso acontece e de que maneira nós podemos aproximar esses objetos de pesquisa é algo fundamental e é algo desafiador. Então, nessa perspectiva, eu vou aqui levantar algumas questões, até porque para nós ainda é incipiente essa discussão, para a partir daí a gente pensar em como aprofundar esse processo e como juntar forças em torno de uma pesquisa que de fato reúna os impactos da política fiscal, do orçamento, da gestão do orçamento público nos direitos humanos. E aí eu vou passar por outros planos, vou levantar 3 questões. A primeira é a relação do orçamento público com o crescimento. A segunda é a relação do orçamento público com a desigualdade. E a terceira, por fim, é orçamento público e direitos humanos. Eu acho que em termos de crescimento, o campo econômico tem muito debate, muita discussão já há muito tempo. Tem toda uma agenda dos multiplicadores econômicos, toda uma agenda em torno dos impactos da austeridade, apesar de que esse debate no Brasil ele não avança nos planos públicos, a gente continua ouvindo o mesmo discurso associado aos benefícios da austeridade, quando na verdade tem uma ampla evidência internacional que mostra o contrário, que a austeridade ela não gera crescimento, a austeridade é contracionista,
Contrações fiscais são contracionistas em termos de crescimento. E ainda assim tem um amplo campo de estudo no Brasil sobre isso. Eu estou aqui ao lado do Rodrigo Orair, que é uma das pessoas que trabalha com os multiplicadores fiscais, mas nós ainda não demos uma resposta no sentido mais amplo de mostrar que a opção que o Brasil fez em torno do corte de gastos tem gerado esse e esse efeito. Qual o efeito no emprego? Qual o efeito no crescimento econômico? Quais os gastos mais importantes? Quais deles têm mais impacto nesse crescimento? Ainda há muita discussão e muito campo para explorar nesse sentido. Como rebater um discurso econômico dessa natureza? Vocês sabem que outro dia eu descobri um campo de estudo chamado sociologia fiscal, que é um campo de estudo que estuda o discurso, que estuda como as pessoas veem a tributação, por exemplo, como as pessoas se sentem contempladas por determinadas políticas públicas, como as pessoas acham que o Estado deve agir em termos de tal gasto ou do outro gasto. Isso forma uma cultura que influencia nas próprias políticas fiscais. Isso para mim é uma novidade em termos de campo de estudo, mas extremamente interessante, em particular para desmontar determinados discursos que são muito vigentes. O discurso, por exemplo, de que o ajuste fiscal vai trazer a confiança, e a confiança vai trazer o crescimento econômico. A gente não fez as contas, a gente não associou os dados de confiança no Brasil com o crescimento e a relação desses dados, esses índices de confiança com os próprios ajustes fiscais. Será que tem alguma relação? Do ponto de vista intuitivo, eu não vejo nenhuma. Eu não vejo por que um empresário vai investir porque o governo fez ajuste fiscal. O empresário investe porque o governo gastou e a demanda que ele gerou vai comprar os produtos do empresário. O empresário investe porque tem lucro, porque tem demanda, e não porque o governo fez ajuste fiscal. Como explorar isso em termos empíricos? É uma pergunta que eu acho importante a gente explorar. E vários outros temas que estão colocados nesse plano da política fiscal do crescimento, que eu acho que a gente pode avançar. Os cortes de gastos têm um efeito direto sobre a vida das pessoas, quando esses gastos afetam diretamente as pessoas, a saúde, a educação, a transferência pública, o Bolsa Família, etc. E tem um efeito indireto, que é o efeito do corte de gastos sobre o próprio crescimento econômico. Então, nesse sentido, esse plano não deve ser abandonado. A discussão da política fiscal crescimento, ela tem reflexo tanto na desigualdade quanto nos próprios direitos humanos. Então, e aqui eu acho que a gente tem um ponto de partida, que é um estudo, vamos dizer assim, inicial, que é esse livro Economia para Poucos, que foi organizado por mim, pela Esther Dweck e pela Ana Luísa, que está aqui. A Esther, infelizmente, não conseguiu vir, mas ela foi convidada para esse seminário também. Esse livro é um livro mais ensaístico do que acadêmico, vamos dizer assim, alguns capítulos mais, outros menos, mas eles tratam justamente dessa relação entre política fiscal e direitos e serviços públicos e desigualdade. Então a gente fez um recorte por várias áreas para avaliar como isso acontece no Brasil, fazendo associações entre o que está acontecendo em determinado setor e as políticas públicas para esse setor. E de que maneira os cortes de gastos de determinado setor podem estar afetando justamente os indicadores das várias áreas. Então nós reunimos gente, especialistas de várias áreas, para discutir essas questões. A área de cultura é um desastre o que aconteceu no Brasil recentemente. Várias das políticas, aliás, cultura é um direito, também reconhecido na Constituição brasileira. Como tratar esse direito do ponto de vista das políticas públicas? É uma opção que o Brasil fez em garantir a cultura como direito, garantir a saúde como direito, garantir a educação como direito. No Brasil, a mortalidade infantil voltou a subir depois de mais de 15 anos de queda. Junto com isso, houveram cortes de gasto em saneamento básico, em saúde, as transferências de renda para os mais pobres diminuíram. Ou seja, não dá para fazer essa associação
E a outra pergunta que vem é: será que é aceitável a mortalidade infantil subir no Brasil? Será que a sociedade brasileira junta não pode dizer, não, nós financiamos coletivamente as políticas necessárias para que isso não aconteça? Será que não deveria ser um crime subir a mortalidade infantil no Brasil? Será que isso não deveria ter uma regra fiscal específica que evitasse esse tipo de coisa? Independente do orçamento público, que tenha que ser ou não equilibrado, independente do resultado primário que tem que ser obedecido ou do gasto público, independente do crime de responsabilidade que um governante ou outro vai incorrer, é um crime deixar aumentar a mortalidade infantil no Brasil. É um pouco o que o Juan Pablo está trazendo para a gente. Será que os economistas não têm que pensar com essa perspectiva? Ou a gente tem que continuar falando que os gastos fiscais têm que ser equilibrados, que a dívida pública no longo prazo tem que ser equilibrada? Tem. Mas será que não há outras questões que têm que ser incorporadas na lógica das regras fiscais? Essa é uma pergunta importante. E como incorporar essas questões? Será que isso tem entrada no debate público? No Brasil eu não vejo como a gente pode chegar no debate público e falar, não, olha, é preciso uma cláusula de escape numa regra fiscal que determinada crise que tenha tal e tal efeito sobre tais e tais direitos tenham que ser remediadas e que o Estado tenha que atuar. E tem espaço fiscal para atuar nesse sentido. Não faz sentido esse tipo de coisa? E nós estamos muito longe desse debate. Muito longe. Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode atuar fazendo pesquisas, estudando quais os indicadores interessantes, repensando, e aí o regime fiscal, Rodrigo, acho que a gente pode repensar o regime fiscal. Não faz sentido ter uma regra fiscal que seja rígida e que em momentos de crise a sociedade não possa financiar o fim das mortes nos hospitais, porque não tem recurso público. O argumento de que não tem dinheiro, ele é absurdo. O argumento de que não há como financiar os direitos em situações de crise, ele é absolutamente absurdo. E intuitivo também. Se a gente combinar aqui, todos nós, esse auditório todo, que se acontecer alguma coisa com um de nós vamos bancar e cobrir essa coisa que acontecer, nós estamos travando um pacto de solidariedade e escrevendo uma Constituição. Agora, a gente pode ter outro pacto, é o cada um por si. Ou a gente fingir que tem um pacto e dizer, não, mas agora não tem dinheiro, então fulano que se vire. É isso que é a política fiscal. A política fiscal é, por natureza, algo redistributivo. Qualquer gasto público, qualquer tributo público, beneficia um e não beneficia outro. Mais um e menos o outro. Então, nesse sentido, eu acho que tem uma agenda de pesquisa que é interessante. Eu vou caminhar aqui para o final. Do ponto de vista da desigualdade, o nosso querido Fernando Geiger Silveira é inspirador das nossas análises, e eu acho que, a partir do gráfico que ele construiu na tese de doutorado dele, orientada pelo professor Rodolfo Hoffmann, que coloca os impactos da política fiscal em vários estágios, no estágio das transferências, no estágio dos tributos diretos, no estágio dos tributos indiretos e, por fim, no estágio das provisões públicas. Eu acho que só nesse gráfico aqui tem um campo de pesquisa enorme, que a gente pode aprofundar essa análise em vários campos que trazem ideias e análises interessantes. Toda política pública pode ser aprofundada no sentido do seu impacto em termos de desigualdade, em termos de crescimento. Por exemplo, estou olhando aqui o Arthur, que é pesquisador do SECOM. O Arthur fez umas contas sobre o abono salarial, que é uma das regras propostas pela PEC da Previdência Social, a nova, que propõe tirar o abono salarial de quem ganha entre 1 e 2 salários mínimos. Eles apresentaram algum cálculo de impacto distributivo disso? Não apresentaram. Aliás, não apresentaram cálculo nenhum, de nada, né? Mas, em particular, a nossa resposta na academia tem que ser: qual é o impacto distributivo disso? Qual é o impacto em termos de crescimento econômico disso? Porque assim a gente qualifica o debate. E sabem qual é o impacto disso?
O Arthur fez a conta. Com cada vínculo da PNAD 2017. Durante o ano todo, não é isso, Arthur? Da RAIS 2017, durante o ano todo. E é um cálculo melhor que do IFE. Da IFE. Depois o Arthur explica por que é melhor que o da IFE. São 24 milhões de pessoas. Eu vou levar impresso. Leva lá, desafio para a IFE. Você come melhor que a IFE. Pronto. 24 milhões de pessoas que ganham entre 1 e 2 salários mínimos que vão perder, em média, 6% da sua renda. Olha o impacto distributivo que isso tem. Uma medida que já tem impacto no curto prazo, não é médio prazo, longo prazo, como outras medidas da Previdência Social. Por que isso não está sendo discutido no debate? E qual é o impacto disso no crescimento? Você tira 18 bilhões da economia brasileira, de pessoas que consomem. Aí tem gente que diz, não, mas você tira 18 bilhões e depois passa para investimento público, que tem um multiplicador maior. É uma discussão. Como que você transfere? Quais investimentos públicos de fato têm um multiplicador mais alto? De toda maneira, por que eu vou tirar do meio da distribuição brasileira, que quem ganha entre 1 e 2 salários mínimos, infelizmente, numa sociedade tão desigual quanto a nossa, está lá no meio da distribuição de renda? Eu vou tirar do meio da distribuição e vou passar para os mais pobres, via emprego que eu vou gerar por investimento público. Esse é um raciocínio que está completamente errado. Que, no fundo, se a gente quiser resolver o problema da distribuição de renda no Brasil, a gente tem que olhar para o topo da distribuição e não para o meio da distribuição. Então, isso é só um exemplo do que a gente pode fazer em termos de pesquisa que podem ajudar o debate. E, por fim, aí para concluir mesmo, eu acho que a questão dos direitos humanos, ela se coloca em todas essas situações que a gente avalia em termos de impacto do corte de gasto. E esse livro aqui que eu convido vocês a lerem, está sendo vendido aqui pelo Gilberto, aqui no Chão Preto. Ele traz um pouco disso, é a cultura, é a saúde, a educação. Tem um capítulo que eu tive o prazer de escrever com Geiger sobre a desigualdade, tem um capítulo sobre seguridade social, um capítulo sobre cultura, eu já falei, sobre segurança pública, sobre agricultura familiar. Você desmonta todas as estruturas da agricultura familiar com vários projetos, por exemplo, Minha Vida Rural, o programa de cisternas, o programa nacional de educação da reforma agrária, o programa nacional de assistência e extensão rural, vários programas que estão voltados para a agricultura familiar, sofrem com os cortes de gastos e favorecem outras formas de organização no campo, em particular o grande agronegócio. E isso tem rebatimentos em termos de segurança alimentar, por exemplo, em termos de saúde, a nossa saúde, os nossos alimentos que nós consumimos. Então, são várias questões que estão imbricadas com a política fiscal. Tem aqui também o caso, capítulo sobre especificamente direitos humanos, e aí a Graziele vai falar um pouquinho mais. Capítulo sobre as mulheres, a questão de gênero é fundamental, a questão de raça é absolutamente fundamental. Quando eu corto um serviço público voltado, por exemplo, para atender as crianças em creches, quem que sofre mais com isso? Numa sociedade machista como a brasileira, são as mulheres que vão cuidar das crianças. Muitas vezes as mulheres não podem cuidar das crianças e deixam com uma avó, porque elas têm que trabalhar. E essa avó tem um corte no seu benefício social que ela receberia, ou um corte na pensão com a reforma da Previdência. Tudo isso agrava, do ponto de vista social, a situação das mulheres. Então, essas questões, veja que são muitas questões, elas precisam ser trabalhadas. E o que eu estou falando aqui é como organizar isso em termos de uma discussão. Na minha opinião, é uma agenda ampla, a agenda dos direitos humanos e da política fiscal, onde eu consigo incorporar todas essas discussões. E aqui tem o documento Austeridade e Retrocesso, que está disponível online, que o Gonzalo e a FES participaram, apoiaram. Esse é um documento mais político, mais didático, enquanto o livro é um livro mais aprofundado sobre esses vários temas. E, por fim, eu acho que também tem uma agenda teórica para discutir no campo da economia sobre esses assuntos. Porque as linguagens são conflituosas. A linguagem do direito e a linguagem da economia nem sempre conversam.
Os modelos tradicionais de economia incorporam muito bem o direito à propriedade, incorporam muito bem o direito às escolhas. Você maximiza as utilidades, mas não incorporam os direitos humanos. O discurso dos economistas mais tradicionais, aqueles que quando falam parece que é um manual de macroeconomia, eles vão dizer o seguinte: atender os direitos humanos pode ser uma opção política, mas tem um custo em termos de eficiência econômica. A gente ouve isso sistematicamente. O gasto social no Brasil é um peso que a gente carrega. É um peso porque ele tem resultados em termos de aumento da ineficiência econômica, da redução do crescimento. Então, quebrar esse circuito e mostrar o contrário, que o gasto social no Brasil ele tem multiplicadores altos. O gasto social no Brasil ele tem resultados de curto prazo, que podem tirar, por exemplo, o Brasil da crise, dar dinheiro para os mais pobres, e tem resultados de médio e longo prazo. Eu vou gerar um trabalhador que vai ter cultura, que vai ter saúde, que vai ter mobilidade urbana, porque ele vai chegar mais cedo no trabalho, que vai ter uma produtividade maior. Então, tudo isso articulado, e tem vários estudos que mostram isso. Tem um livro, por exemplo, com 2 volumes gigantescos, o segundo volume são só de modelos econométricos, que chama Growing Public, um cara chamado Peter Lindert, e ele mostra que o gasto social não é contraditório com o crescimento. Os países que aumentaram seus gastos sociais em vários períodos históricos, é uma comparação histórica internacional de vários países, eles crescem. Não há nenhuma contradição entre o gasto social e o crescimento econômico. Está aí um outro tema de pesquisa que eu acho que merece ser levantado. O bem-estar social ele não é um processo natural que decorre simplesmente da eficiência do sistema econômico. Ele é construído coletivamente, ele é construído politicamente. Daí a necessidade de pensar regras fiscais, aqui retomando a fala do Juan Pablo, pensar condições, pensar indicadores que apontem para uma política fiscal que seja mais humana. Simples assim. Não é aceitável que aumente a mortalidade infantil no Brasil. Não é aceitável que depois de mais de 10 anos aumente o desmatamento na Amazônia, ao mesmo tempo que o gasto público com o meio ambiente se reduza. Essas questões precisam ser trabalhadas com mais profundidade, e eu acho que a gente tem um desafio grande em termos de agenda de pesquisa. É isso, muito obrigado. E passo a palavra para Graziele. Eu já te dei isso aqui, né? Bem, acho que não está ligado. Tá ligado? Agora sim. Eu acho que eu vou numa sequência agora talvez um pouco mais prática, trazendo esse debate do vínculo entre política fiscal e direitos humanos, com exemplos práticos para o cenário brasileiro, selecionando alguns princípios bem específicos dos quais o Juan Pablo já passou. E talvez a primeira questão importante de se falar é que os estados eles têm obrigações com os direitos humanos. A gente tem um Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, por exemplo, o PIDESC, do qual o Brasil é signatário. Então, todas as políticas públicas no Brasil estão sujeitas a essas normas de direitos humanos. E quando a gente pensa nas políticas públicas sociais, por exemplo, saúde, educação, a gente consegue enxergar bem esse vínculo. Então, a primeira coisa quando a gente pensa na saúde a saúde é um direito universal e um dever do Estado, que deve ser garantido mediante políticas públicas, inclusive econômicas. Então, a gente consegue fazer bem esse vínculo. Mas é interessante quando a gente vai para as políticas econômicas, para a política fiscal e outras, esse vínculo parece que desaparece. E a gente esquece que, assim como nas políticas sociais, nas políticas econômicas, os direitos humanos também têm a obrigação de serem respeitados. Até então parecia que as políticas econômicas ficavam mais isoladas, numa discussão restrita meramente, somente aos economistas e com baixa participação social, e sem necessidade de pensar como garantir e respeitar cada um desses princípios dos direitos humanos.
Felizmente, essa perspectiva tem mudado, esse debate internacionalmente tem ficado cada vez mais forte, como a gente pode ver nesse documento que o Juan Pablo trouxe para a gente e todo mundo recebeu, já tem avançado significativamente, e é muito nessa perspectiva agora que a gente tem que começar a pensar como a gente traz esses princípios de direitos humanos, então, para o desenho, para o monitoramento e para a tomada de decisão das políticas econômicas. E aí a legislação internacional de direitos humanos, ela tem alguns princípios que são particularmente relevantes para a política fiscal e para a construção de orçamentos públicos. São 5 que eu vou dar um destaque e dar alguns exemplos no caso nacional. O primeiro princípio bastante relevante é a mobilização do máximo de recursos disponíveis para financiar os direitos humanos. O segundo é a realização progressiva dos direitos humanos e o não retrocesso social. O terceiro é a igualdade e a não discriminação. O quarto é a transparência fiscal, a prestação de contas e a participação social. E o quinto é assegurar o conteúdo mínimo dos direitos. Todos esses são princípios de direitos humanos que são completamente aplicáveis às políticas fiscais. Então, vamos para alguns exemplos para a gente poder ver como que seria isso, então. Então, com relação ao primeiro, que é o uso máximo de recursos disponíveis, os estados têm o dever de gerar e de utilizar o máximo de recursos disponíveis, especialmente através da tributação, de uma forma que ela seja suficiente, sustentável, progressiva, eficiente, equitativa, e aí aqui reforçando que não necessariamente para ser eficiente não pode ser equitativo, não são duas questões que estão em campos opostos, e também a tributação tem que ser não discriminatória. Essa obrigação não é apenas de uma alocação efetiva dos recursos financeiros, mas também de incrementar a disponibilidade de recursos. Então, a gente consegue ver, só nesse princípio, 3 possibilidades de uso. O primeiro é no sistema tributário em si, como que ele pode ser pensado respeitando os direitos humanos. O segundo é na alocação orçamentária, para que se consiga alocar adequadamente, respeitando também os direitos. E o terceiro é pensando, já que é até o máximo disponível, como que eu posso incrementar isso? Aonde será que existem brechas e mecanismos que estão sendo utilizados que dificultam que eu arrecade o máximo de recursos disponíveis? E aí a gente tem um exemplo significativo no Brasil, que a própria ONU e o Simprofaz, que é o Sindicato dos Procuradores da Fazenda, fizeram um estudo e chegaram a resultados semelhantes, que anualmente no Brasil, 10% da arrecadação, em torno de 500 bilhões, é perdido com evasão fiscal. Então, um mecanismo que pensasse como regular melhor essa questão, poderia incrementar a arrecadação e também colaborar com esse princípio. Outro também que pode ser avaliado nessa perspectiva são os gastos tributários. Existe uma previsão de que os gastos deveriam ter uma previsão para iniciar e para serem encerrados, deveriam ser continuamente monitorados, e isso não acontece. Então, se essas normas que já existem, que ditam como eles deveriam ser elaborados, fossem seguidas, a gente também teria uma oportunidade de incrementar e chegar a mais recursos disponíveis. Outra questão é a baixa participação, por exemplo, dos tributos patrimoniais na composição da arrecadação tributária. Existe aí um grande potencial de incrementar e melhorar a composição da carga. Outro princípio, que é o seguinte, é a realização progressiva de direitos. Os principais tratados de direitos humanos reconhecem, principalmente no artigo 2 do PIDESC, que os direitos econômicos, sociais, culturais, eles devem ser assegurados no seu nível pleno, mas que para isso tem que ter um financiamento adequado, que não vai acontecer de uma hora para outra. Então, eles são realizados de uma forma gradual e progressiva, com incremento também progressivo do financiamento deles. Porém, os estados têm a obrigação, de forma imediata, de adotar medidas devidas, inclusive orçamentárias, para chegar à sua plena efetividade. Então, mesmo que haja o entendimento de que eles vão ser realizados progressivamente, a cada vez a obrigação é de que a previsão de arrecadação e de alocação vá acontecendo para que essa realização progressiva aconteça. E aí, nessa perspectiva, é possível fazer uma série de avaliações. Então, por exemplo, se eu quero garantir o direito humano à
a alimentação adequada, o direito humano ao saneamento básico. Como que tem sido a arrecadação e a alocação orçamentária para a garantia desses direitos? Será que ao longo dos anos, de fato, tem ocorrido uma variação orçamentária crescente para poder ser alocado nessas políticas públicas? Porque muito da capacidade de garantir os direitos passa também pela capacidade de financiar essas políticas públicas que promovem os direitos. Então, nessa perspectiva entra muito a questão da avaliação contínua, monitoramento contínuo do orçamento público para ver se essa realização progressiva e a alocação progressiva de recursos está de fato ocorrendo. Existe um reconhecimento no campo dos direitos humanos de que as brechas e as deficiências na implementação de políticas públicas e programas destinados a proteger, respeitar e cumprir os direitos são muito relacionados com o financiamento inadequado e insuficientes nessa política. E é por isso que conseguir pensar em metodologias e instrumentos de monitoramento contínuo do orçamento, da alocação e da execução orçamentária é essencial para poder verificar se os direitos estão de fato avançando e sendo realizados progressivamente. Dentro desse princípio ainda existe uma base que é essencial, que é o princípio do não retrocesso social. Isso significa que não é permitido aos Estados adotarem medidas regressivas de forma deliberada, mesmo em tempos de crise econômica, sob o risco de estarem descumprindo os direitos humanos, que é uma regra. Então, só para lembrar, quando o Brasil se tornou signatário, por exemplo, do PIDESC, isso se tornou uma lei nacional. Então, se ele não cumpre com essas regras, ele está sujeito a ser questionado juridicamente. Por isso que avançar nas pesquisas que fazem esse link é essencial, porque ela vai permitir, no momento seguinte, que o país possa ser questionado nas medidas que tem adotado, nas escolhas econômicas que tem feito, na forma como a política tem sido construída. Então, quando fala que os Estados não têm liberdade completa para poder agirem em tempos, inclusive, de cursos de crise, ele está querendo dizer que cortes orçamentários extremamente significativos que limite o financiamento e a capacidade de realização dos direitos, de tal forma que causem um retrocesso social, não são aceitáveis. Esse é um princípio particularmente relevante nesse momento, tanto para o Brasil, que estamos sobre um momento de política de austeridade, especialmente com a EC 95 do teto dos gastos, como para o mundo. Tem uma pesquisa da OIT do ano passado que mostra que até 2020, 2/3 dos países no mundo vão estar sob políticas de austeridade. Então é um tema extremamente relevante globalmente. Nacionalmente, essa questão já foi reconhecida pelo STF numa ação direta de inconstitucionalidade, que é a 5595, em que se questionou os recortes orçamentários para a política de saúde e houve um entendimento do relator da matéria em que ele diz o seguinte: algumas políticas de austeridade não podem ser admitidas, uma vez que enfraquecem as cláusulas fundamentais da Constituição do Brasil, tais como o dever de progressivamente assegurar a prestação de direitos sociais. Isso é cópia mesmo do que está escrito na decisão. Então, isso é extremamente significativo, porque a gente não está falando agora só de princípios, além dos princípios orientadores dos direitos humanos, está falando de uma decisão tomada no âmbito do STF com relação aos cortes orçamentários e ao fato de eles não estarem alinhados com a Constituição, de não serem aceitáveis. Então, tem uma decisão do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU que fala o seguinte: que os países, para estarem de acordo com as normas internacionais dos direitos humanos, ao adotarem medidas de consolidação fiscal, devem considerar que elas devem ser temporárias, estritamente necessárias e proporcionais, não discriminatórias, levar em consideração todas as alternativas possíveis, inclusive medidas tributárias, proteger o conteúdo mínimo dos direitos humanos e serem adotadas após cuidadosa consideração e genuína participação dos grupos e indivíduos afetados nos processos de tomada de decisão. E aí aqui eu paro e pergunto para vocês: a EC 95 respeita cada um desses princípios? Uau, que silêncio. Vocês acham que sim? Então, vamos por pontos, né? A EC 95 é temporária? O teto dos gastos é temporário? Sim ou não?
ela é estritamente necessária e proporcional? Ela é não discriminatória? Ela afeta de forma igual todos os grupos, vamos sempre supor, de gênero, raça, indígenas, de forma igual ou diferente? Vocês acham que ela afeta igualmente todos os distintos grupos? Não. Ela levou em consideração todas as alternativas possíveis, inclusive tributárias, para não ser adotada? Ela garantiu a participação social no seu processo de tomada de decisão? Então, o que a gente pode chegar à conclusão diante disso? Que o Brasil já está violando princípios internacionais de direitos humanos com a EC 95 do teto dos gastos. Bem, outro princípio importante, falei que eram 5, né? Nós já estamos no 4º, penúltimo. O princípio de igualdade e não discriminação é um dos centrais no direito internacional dos direitos humanos. E apesar do seu amplo reconhecimento normativo e do seu consenso internacional, a política fiscal brasileira, tanto na sua arrecadação tributária quanto na sua execução, permanece direta ou indiretamente realizando ações que podem ser consideradas como discriminatórias, seja por renda, por nível de renda, por gênero, raça, desabilidades, etnia, sexualidade. Então, quando a gente fala em não discriminação, a gente está falando desse amplo campo de análise e regional também, que ficou faltando aqui, que deve ser analisado. Então, quando a gente vai fazer uma análise de políticas, é essencial que os dados estejam bastante desagregados para que a gente consiga fazer essa avaliação por cada um dos grupos e por cada perspectiva para ver se existe ou não discriminação. Esse é um elemento essencial para a gente que vai pensar como fazer as avaliações, que os dados estejam desagregados para a gente fazer essa análise por grupos específicos. Um exemplo, e agora eu conversei na hora do almoço com o Fernando Gaga, que está dando curso para a gente. Então eu sei que ele já vai, apesar que ele não está me escutando, mas se ele tivesse, ele iria reagir. Tô brincando. Um exemplo eu trabalhava no INESC, que é uma ONG, e foi realizado um estudo lá sobre o impacto da carga tributária em distintos grupos por gênero, desagregando por gênero e raça. Quem realizou foi um professor da UNB, que é o Evilásio Salvador. E aí o que ele constatou foi, juntando, por isso que é um efeito indireto, que como a composição da carga tributária brasileira ela é extremamente regressiva, com muito mais tributos indiretos, ela acaba proporcionalmente pesando mais sobre os mais pobres. E quando a gente avalia quem é esse grupo mais pobre no país, por gênero e raça, a gente percebe que são mulheres negras. Daí que, indiretamente, a política tributária nacional afeta desproporcionalmente mulheres negras, porque pesa muito mais sobre elas. E aí, quando eu faço o link com esse princípio de igualdade e não discriminação, eu posso entender que a política tributária brasileira hoje não respeita esse princípio, por exemplo. E, finalmente, o último princípio, que é o princípio da transparência e da participação social, são princípios determinantes da qualidade e da legitimidade da política fiscal. Pela normativa dos direitos humanos, devem existir mecanismos que garantam o acesso à informação, e a gente tinha a lei de acesso à informação, tem ainda, né? A transparência, a prestação de contas e a participação social nas decisões de todas as políticas, inclusive as políticas econômicas e política fiscal. O governo brasileiro havia avançado significativamente nesse princípio no último OBI, que é um índice de orçamento aberto de 2018, com dados de 2016 e 2017. O Brasil ficou em 7º lugar num ranking de 102 países, sendo o 2º da América Latina. Nesse OBI, a avaliação é feita por transparência e por participação. A nota em transparência estava igual ao OBI anterior, mostrando que o Brasil mantinha os mesmos níveis de transparência, porém ele já tinha diminuído um pouco a sua nota em participação, mostrando que em 2016 e 2017 os espaços de participação social já vinham diminuindo. E possivelmente na próxima avaliação, que vai ser realizada nesse ano, a nota do Brasil piore por 2 medidas que foram adotadas recentemente. A primeira com relação à participação social, uma vez que tem um decreto presidencial recente que extinguiu 35 conselhos de políticas públicas. E o segundo com relação à transparência, que também tem sido agravado o cenário, e um exemplo é
dos dados da reforma da Previdência, que é a pauta principal hoje em discussão no país, e todos os seus dados foram classificados como de acesso restrito, e a população não consegue ter acesso para fazer avaliação dos dados no momento de debate nacional do tema. Então, tanto esse decreto presidencial quanto essa classificação também estão em oposição aos princípios de direitos humanos. E por fim, e que eu acho que talvez seja o que requeira de nós muito pensamento mesmo, é o princípio de assegurar o conteúdo mínimo essencial dos direitos humanos. Eu já vou confessar que para mim é o que eu tenho maior dificuldade, porque ele implica que cada um dos direitos contém elementos mínimos que são imediatos e obrigatórios e que devem ter alocação orçamentária prioritária. A inexistência dos conteúdos mínimos essenciais de direitos, com dotação orçamentária assegurada, constitui uma forte evidência de não cumprimento de obrigações estabelecidas no PDESC. E aí aqui eu acho que cabem algumas perguntas. Uma é, o que é um conteúdo mínimo de um direito? Se eu for pensar, qual é o conteúdo mínimo do direito à educação, do direito à saúde, do direito à alimentação adequada, do direito ao saneamento? O que é esse conteúdo mínimo de fato? E será que eu tenho que falar em conteúdo mínimo ou um conteúdo digno? Exatamente o que é que tem que ser trabalhado? E isso são questões que estão colocadas, inclusive, no próprio campo dos direitos humanos. E tudo isso que a gente tem feito e tem pesquisado e que tem acontecido levanta uma agenda de pesquisa, como o Pedro já colocou bastante aqui. Então, essa primeira é o que é o conteúdo mínimo, a gente fala em mínimo, fala em digno, como que a academia pode subsidiar ações que estão sendo feitas no campo dos direitos humanos, que pesquisa precisa ser realizada, como realizar cada uma dessas avaliações de impactos com os princípios orientadores que o Juan Pablo apresentou para a gente. Quais são os indicadores para fazer esse monitoramento? Outra questão é, de acordo com aquelas 5 normativas do que pode ocorrer em tempos de crise, é dito que o conteúdo mínimo tem que ser protegido. Mas se a gente pensar em um direito como o direito à saúde, que já avançou significativamente, se eu permito que ele reduza até o mínimo, até a parte do conteúdo mínimo, a perda no direito que eu vou ter ela é muito significativa. Então, como poder pensar isso assim? Será que tem que existir uma zona que possa ser permitida? Ou será que a gente tem que considerar de fato isso? Mesmo em tempo de crise, eu tenho que permitir que ocorra um pouco de retrocesso temporariamente? É uma pergunta também, né, a ser feita. E se sim, será que eu posso descer até o nível do conteúdo mínimo de fato? E aí, só para a gente poder enxergar o que pode ser feito com essas pesquisas, né? Existem já espaços onde as pesquisas são usadas para poder exigir mudanças. Acho que isso é importante, que às vezes a gente vai produzindo conteúdo e não consegue enxergar onde isso pode ser útil. E pode ser muito útil. Pesquisas nesse campo já podem ser úteis de forma imediata. E já existe uma iniciativa de diversas organizações, movimentos sociais, junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que tem peticionado para que eles elaborem relatórios nessa perspectiva de política fiscal e direitos humanos, para que eles possam, então, solicitar algumas coisas aos países e começar a promover instar os estados a terem políticas fiscais mais adequadas e alinhadas com os direitos humanos, utilizando o Protocolo de São Salvador na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A outra é uma iniciativa de elaboração de princípios e diretrizes na América Latina, e é interessante porque o Pedro está participando, ele é um dos redatores desses princípios e diretrizes, então é uma oportunidade de estar construindo junto e de colaborar com esse processo. E por fim, talvez eu acho que seja justamente pensar como que a gente poderia colaborar com essa avaliação de impacto das políticas econômicas sobre os princípios orientadores. É isso. Obrigado, Graziele. Antes de passar a palavra ao Rodrigo, a gente vai ter um coffee break daqui a pouco, mas antes a gente vai ter um tempo para algumas poucas perguntas e um debate curto, só para a gente aproveitar um pouco mais a presença dos palestrantes na mesa. Rodrigo. Bom, obrigado. Primeiro, agradecer o convite, Pedro, cumprimentar o Pedro, o Juan, a Graziela. Agradecer o Instituto, a FESA, todos os organizadores. É uma grande alegria minha estar aqui. Eu sou aluno da casa, né, egresso daqui.
deixar claro, tal como o Fernando, né, que eu estou aqui individualmente, tá? Eu sou o pesquisador do IPEA, mas estou cedido à Instituição Fiscal Independente do Senado. Me entregue, por favor, depois lá o negócio, eu vou lá, do lado de quem fez, falo, não está bom, o rapaz falou que está ruim e tudo, mas não estou aqui falando pela IF, estou falando... que era conta de padaria. Vai chegar, deixa comigo. Vou sentar do lado da pessoa, pode ter certeza. Eu acho que eu estou aqui, na verdade, porque eu tenho um mandato lá, ele vai terminar agora em julho, eu vou voltar para o IPEA e eu quero voltar às minhas atividades acadêmicas e quero participar muito dessa agenda de pesquisa, então eu agradeço também por estar aqui e poder, né, conversar com as pessoas. E para mim é muita alegria, 2 motivos. Ver essa quantidade de gente querendo estudar a POF, e é muito relevante, depois eu falo um pouco de agenda de pesquisa. E segundo, também cumprimentar 2 figuras que foram muito importantes na minha trajetória profissional, que além de serem pesquisadores, professor de alto nível, altíssimo nível, talvez 2 dos mais importantes que eu trilhei, que eu cruzei nessa caminhada, todos são 2 pessoas muito generosas. E aí eu sugiro que vocês que estão, né, também eu estou um pouquinho, tenho, né, 10 anos de atuação profissional, um pouco mais de pesquisa, e que foram pessoas que facilitaram muito esse caminho. Um deles é o professor Rodolfo Hoffmann. Eu tive o prazer de ser orientado por ele, uma pessoa que é de uma generosidade, de uma objetividade de ensino, de dedicação à atividade discente e de pesquisa, e a outra é o Fernando Geiger. O jeitão do cara assusta um pouco, mas vocês podem ter certeza que é o jeitão dele, tá? Por dentro é uma das pessoas... Também foi muito importante na minha trajetória dentro do IPEA como pesquisa. Queria deixar público aqui esse agradecimento a essas 2 pessoas. Além de ver vários amigos. Mas vamos ao que interessa. O Pedro me convidou, eu falei, poxa, Pedro, o que eu vou falar lá de direitos humanos, cara? Não é minha praia tanto. Eu agora no Senado tenho estudado muito direito, mas não é minha área de especialização. Mas falou, olha, tenta fazer um link entre a POF, direitos humanos, desigualdade e orçamento. Pô, lascou, né? Tentando fazer uma ponte de tudo isso. Coisa. Aí eu fiquei muito pensando, acordei hoje bem cedinho, ontem à noite também, eu estou muito tragado por essa agenda da reforma previdenciária e tributária, pouco tempo de dedicação. Mas eu queria dar um pouco de uma ideia que eu acho que a POF, em termos de agenda de pesquisa, é muito relevante para pensar algumas estratégias de desenvolvimento, articulando estrutura produtiva, distribuição de renda e demanda, coisa que dá para fazer combinando POF com dados administrativos. Mas um pouco assim, antes para chegar nisso, me pediu também fazer uma reflexão sobre o estado das artes, algumas coisas novas que têm surgido na literatura. Não na literatura empírica, tá? Mas na literatura teórica do mainstream, sobre como tem sido visto distribuição de renda e política fiscal e austeridade, e como que eu acho que tem uma agenda aí aberta para a gente, né, que gosta de pesquisa, etc. Primeiro, contextualizando o estado atual do mundo, né? A gente veio de uma crise. O debate sempre chega um pouco atrasado no Brasil, então acho que essas coisas vão chegar mais forte aqui nos próximos anos. A gente veio de uma crise muito forte, de uma recessão muito forte também. Hoje é um consenso de que essa recessão que a gente está vivendo é a recuperação mais lenta do século, muito lenta, e com um debate também de concentração de renda nos países desenvolvidos, entre outros. Concentração, primeiro, de renda no topo. Segundo, concentração há um consenso hoje, pelo menos até 2015, a partir de 2015, de que a renda do topo se recuperou, mas a renda da base e do miolo da distribuição de renda, em grande parte do mundo, ainda sequer recuperou os níveis pré-crise de 2008. Cenário de baixo crescimento, de pouca perspectiva, distribuição de renda, a base da distribuição de renda exprimida, mercado de trabalho mal em boa parte do mundo, austeridade fiscal, violação de direitos e aí xenofobia, tudo isso é um terreno muito fértil para coisas simplistas, para xenofobia, para violação de direitos humanos, etc, etc, etc. E aí o que eu sinto que mesmo no mainstream as pessoas estão apavoradas, nós temos que dar uma resposta a isso. E essa resposta pode ser de vários jeitos. Tá?
E essa resposta tem vindo. Tá? Desde 2015 para cá, você tem a ideia de que se talvez não foi a austeridade fiscal que foi responsável por isso, pelo menos as promessas que ela tinha no sentido de gerar crescimento não foram frustradas. E se você pega nos países da OCDE de 2015 para cá, você começou a ter políticas fiscais expansionistas, tá? Em quase todos eles. A orientação da política fiscal não é mais austera já há alguns anos. Eu acho que aqui vai acontecer também. Em parte isso, por essa crescente preocupação em retomar o crescimento e a crescente preocupação com a distribuição de renda. Para onde tem ido mais ela? Tem ido em algumas partes para a retomada de investimento, surgindo algumas coisas, né, de novos blocos de investimento ambientalmente, o big push ambiental, está indo um pouco para aí, mas ela tem sido canalizada principalmente para a discussão tributária. Reduzir imposto das empresas para retomar crescimento, reduzir impostos principalmente dos contribuintes de baixo e médio rendimento para gerar demanda. Os governos de viés mais conservador têm ido mais por isso, basta ver o Trump. Podemos conversar sobre isso. Não é uma coisa exclusiva, digamos, de conservadores ou progressistas. As pessoas estão perseguindo esse caminho. Esse horizonte ela leva também a uma outra reflexão que é da teoria, no mainstream. Você começou a surgir novas questões no mainstream dizendo, olha, de fato, nós estamos passando por um período extraordinário. Isso é muito claro nas discussões do Blanchard, por exemplo, né, que é um macroeconomista relevante do FMI, etc. Ele tem um texto muito importante chamado Rethinking Macroeconomics. Ele diz ali, olha, nós temos 3 grandes eventos que marcaram a história da macroeconomia e da macroeconomia em si, né, do ponto de vista empírico e prático, empírico e teórico, que é a grande recessão, a estagflação dos anos 70 ali, e agora, esse último período que a gente está vivendo. Os 2 primeiros levaram a revoluções de como se pensar a política fiscal, revoluções da macroeconomia, revolução keynesiana, revolução novo-clássica. Esse agora ele vai trazer uma revolução, e ele diz, eu não acho que vai, mas deveria. Então, há uma certa coisa de que a teoria, pelo menos tal como se pensava até 2018, não está conseguindo explicar muito a realidade. Agora a gente está vendo até o André Lara Rezende conversando com o MMT, enfim, essas coisas estão começando a surgir mais e mais. E dentro desse bojo, você começa a ter, dentro da economia neoclássica, tá, gente? Pelo amor de Deus. Você começa a ter modelos que vão introduzindo coisas, o Piketty na parte da tributação, o próprio Blanchard, modelos da SGE que tem mais instabilidade financeira, modelos que têm estabilidade de mercado de trabalho, que os choques não se dissipam. Você vai introduzindo uma série de coisas nesses modelos e vai chegando à ideia de que você tem que retomar investimento, que você tem que atuar via tributação para reduzir desigualdade, que a tributação tem que ser mais neutra, como se falava nos anos 90, enfim. Dentro do mainstream você começou a ter isso sem revolucionar a base macroeconômica, os pilares da teoria macro. Isso também é uma janela de oportunidade para a gente que quer fazer pesquisa empírica, né, para a gente tentar um pouco estimar os impactos dessas coisas, estimar multiplicadores fiscais, estimar o impacto de mudanças na tributação, etc. É uma agenda de pesquisa enorme. Agora, eu só queria chamar a atenção de que talvez ela esteja limitada a alguns pontos, e aí é bom estar no Instituto de Economia, que é a minha casa, porque eu tenho começado a reler muito das coisas dos nossos Father Founders aqui, e reler também coisas da CEPAL, por exemplo. Eu fui reler o Aníbal Pinto, de 69, recentemente, reler o Bielchowski, etc. E, por exemplo, na temática de distribuição de renda, né, fazendo a ponte entre distribuição de renda, né, crescimento, política fiscal e a POF. Eu vou chegar na POF, tá lá no final, mas enfim. Um texto que me chamou muita atenção do Aníbal Pinto, ele diz, olha, pelo menos do ponto de vista, né, para facilitar, organizar a discussão, eu tenho que separar o que é mudanças ou meras retificações a posteriori na distribuição de renda do que atua nas causas estruturais da elevada concentração de renda e de propriedade num país subdesenvolvido como o nosso. Tá? Por exemplo, a atuação de sistema fiscal, tributação e gasto social, transferências, né, transferência de renda e tributação progressiva, ela pode ser uma mera retificação e não necessariamente atuar nessas causas estruturais. Depois eu falo dessas estruturais e começo pela retificação. Mesmo essas retificações, eu tenho que levar em consideração 2 coisas.
Primeiro, nós somos uma estrutura subdesenvolvida, ou chame do que quiser, mas certamente nós não somos uma estrutura igual a que se está debatendo o Blanchard lá nos Estados Unidos. Certamente não somos. Em primeiro lugar, num país desenvolvido, dá uma redistribuição de renda, né, um crédito tributário para a classe média, um aumento de gasto na base da distribuição de renda, ele pode levar a uma série de outras consequências, porque o limiar mínimo para se incluir as pessoas num processo de desenvolvimento você já alcançou, basta dar uma renda. Aqui nós estamos muito distante disso. Então aqui, algo que realmente possa incluir pessoas no processo produtivo não se trata simplesmente de aumentar a renda, mas eu tenho que atuar numa série de coisas como níveis mínimos de educação, níveis mínimos de acesso à propriedade, níveis mínimos de direitos humanos. Tá? Então eu tenho que ter a ação redistributiva e a atuação sobre a estrutura de propriedade aqui tem que ser muito maior se de fato eu estou pensando numa coisa que vai, né, que não vai ser simplesmente uma mera retificação. O segundo ponto que ele chama a atenção é que a estrutura produtiva aqui ela é menos flexível do que lá. Em que sentido? No sentido de que, olha, um aumento de renda de uma camada da população, ele pode se dissipar em função de estrangulamentos estruturais, obstáculos estruturais, vazamentos externos, restrição externa, uma série de coisas, ele se dissipa, pode virar aumento de preço, etc. Então, quando a gente está aqui, a gente tem que ter sempre essa ideia de que a distribuição de renda ela vai ter que passar por uma série de outras coisas, educação, acesso à moradia, uma série de direitos humanos. E segundo, ela tem que ter uma visão articulada com a estrutura produtiva, né, para que a gente, de fato, consiga pensar, em termos do Biocholsky, num modelo de crescimento desejável, historicamente viável, que combine as dimensões ambiental, atender a demanda de infraestrutura e crescimento com distribuição de renda. Então, essas coisas têm que ser articuladas com a estrutura produtiva. Por que eu acho que ela dá uma colada legal com a agenda de pesquisa na POF? A POF tem uma virtude, acho que o Fernando deixou muito claro hoje, inclusive parabéns pela aula, viu, Fernando? Muito boa, cara. O Fernando, ele, voltando a fazer um elogio dele, ele é da escola do professor Rodolfo Hoffman, em que hoje é muito comum a gente entrar na internet, baixar um tutorial, como estimar deshigiene na POF, aí você tem um passo a passo, você vai, roda a rotina, sai o resultado. Eles são de uma escola que é de entender a pesquisa, entender os dados, as limitações, para você e saber interpretar os resultados, para você não saber falar bobagem. Então, quando eu digo que esses caras foram muito importantes na minha trajetória, é por isso. É pelo rigor com a pesquisa, pelo rigor com a metodologia, pelo rigor com a interpretação de resultados. Colhem neles, tá, gente? Pelo amor de Deus, por favor. Mas o que a POF eu acho que tem, e aí uma agenda de pesquisa, essas coisas que eu estou falando não são novas, né? São os modelos antigos de matriz de contabilidade social, que eles juntam, né, matriz de insumo-produto com distribuição de renda e vetores de demanda. Por que eu acho que agora tem uma grande agenda de pesquisa por aí? É que você tem melhorado muito a qualidade dos dados administrativos. Então, por exemplo, a POF ela me dá um detalhamento de distribuição de renda melhor do que a PNAD, primeiro. Segundo, se eu quiser estimar, tem acho que duas dos colegas aí que apresentam hoje do curso, né, falaram que querem fazer tributação indireta, tem uma janela de oportunidade aí que estão começando a surgir os dados da matriz, da nota fiscal eletrônica do ICMS. Na nota fiscal eletrônica do ICMS, eu sei quanto que ele pagou de imposto de ICMS e eu sei qual que é o código do produto. Então, eu consigo usar esse novo manancial de informações para estimar alíquotas efetivas muito melhor do que o que se fazia antigamente. Enfim, é só um exemplo, mas eu acho que dados de imposto de renda estão ficando melhores para a gente fazer os cruzamentos, dados de... Mesmo no imposto de renda da pessoa jurídica, a gente tem boas promessas. Promessas da Receita, o Paulo Gil estava aí, eu acho que ele tinha outro compromisso, Paulo Gil da Receita. Essa promessa da Receita às vezes demora um tempo, mas concretizam-se, né? Os dados administrativos estão melhorando muito. Então, pesquisas que combinem distribuição de renda ou informações da POF com dados administrativos, eu acho que tem uma agenda muito grande aí que dá para fazer coisa interessante. Vantagem da POF, eu tenho demanda. Então, eu consigo colar qual o impacto das mudanças na distribuição de renda na demanda. Se, em função disso,
os novos dados também da nota fiscal eletrônica ajudam para novos modelos também de matrizes subprodutos. E junto com isso, eu conseguir colar a estrutura produtiva, vai ser uma grande janela para a gente ter instrumentos de diagnóstico, por exemplo, para ver quais são os blocos socialmente desejáveis socialmente e ambientalmente que podem te dar... desculpa, o Paulo Gil está aí, perdão, Paulo. Paulo é um outro craque também da área de receita, então esse aí, quando vocês tiverem dúvidas sobre dados administrativos, pode colar no homem que conhece bem do assunto, conhece muito do assunto. Mas o fato é que estão melhorando os dados, né? Houve um grande avanço de tecnologia da informação e de extração de dados, então tem uma grande janela de oportunidade aí de se combinar dados administrativos, dados de impostos, né, basicamente, com dados dos cadastros das pesquisas domiciliares. O ponto, acho que para concluir, é um pouco isso, né? Resumindo assim, os principais pontos. Há um grande debate hoje sobre o papel da política fiscal, uma grande insatisfação com a austeridade, com a situação de direitos humanos, uma grande preocupação para onde vai o mundo. Eu acho que é uma janela de oportunidade para nós que queremos estudar, uma janela de oportunidade para nós que queremos fazer pesquisa empírica para se guiar. Tá? Uma agenda extremamente meritória, e parabéns pela iniciativa do curso. E os modelos, eu acho que conseguirem colar distribuição de renda, demanda e estrutura produtiva vão ser um instrumento fundamental para a discussão, acho que, dos próximos anos. Big Push ambiental, dá para discutir. Bloco de investimento socialmente, né, que vocês têm feito essa discussão, dá para discutir. Efeitos de tributação, dá para discutir suas repercussões econômicas. Eu acho que esse devia ser assim, um grande eixo de condução da coisa. Só chamando a atenção uma coisa que o Geiger alertou hoje, lá no curso, né? Muitas vezes a gente fala, é simples fazer, não é. Vai precisar de uma grande equipe, de grande fôlego, e de pegar pessoas que peguem cada um desses bichos, né? Uma pessoa que pegue só tributação indireta, uma pessoa que trabalhe com os vetores de demanda, uma pessoa que trabalhe com a atualização das matrizes de insumo. Mas a capacidade que vocês têm de articular 40 pessoas de alto nível interessadas em pesquisar mostram que, se tem alguém que pode conduzir, são vocês aqui. Eu louvo muito a iniciativa e agradeço o convite e a oportunidade.